Estou mais uma vez aqui agradecendo a participação de todos aqui, alguns colegas já conhecidos, antigos aqui no mercado do segmento de apoio marítimo e outros segmentos também, porque afinal nós vamos tratar de temas bem relevantes para o nosso segmento, dentro do apoio marítimo, dentro do segmento offshore, de ferramentas, de práticas, que vem muito a agregar. E o objetivo aqui nosso desse fórum é exatamente como ele nasceu. Ele nasceu com o propósito de atender um interesse comum às empresas que passam, né, por auditoria do Peltran. Então, conversando com alguns colegas, alguns parceiros aí do mercado, surgiu essa ideia de compartilhar um tema comum a todos. E aí trocarmos experiências, agregarmos, de fato, valores aí dentro das nossas organizações, em temas que são comuns a todos. E, no final, compartilhamos o material com todas as empresas, de fato, tratamos de temas que podem vir a agregar realmente dentro dos nossos processos. E aí surgiu, esse ano, a ideia de compartilhar, trazer especialistas em temas que são inerentes aí como ferramenta. O Boltai, por exemplo, conversando com o Rico é parceiro aí de longa data, tem alguns colegas que já conhecem também, participamos de outros fóruns, de outros algumas mesas de discussões, de oficinas, vamos dizer assim, né? Isso aconteceu alguns anos atrás, e daí nasceu essa ideia. Quando compartilhei com a Aline do que queria fazer, né? A Aline trabalha com a gente aqui na empresa, como gerente de SMS, e compartilhei com o Rico comprou de imediato a ideia, essa parceria que nós temos de longa data, de entendendo que contribui para ambas as partes, e a Aline também, na sequência, expandiu esse convite também para o Luciano Mafia, que no dia 7, se eu não me engano, é isso mesmo? Dia 7 de maio. Então, esse ano, o que nós temos de diferencial é não apenas a relevância do tema em si, mas também com dois especialistas aí do mercado em temas distintos, e o objetivo aqui é que nós possamos realmente produzir um material de qualidade, trazendo convidados de qualidade e interagir um pouco mais nesse sentido. No decorrer, pessoal, dessa apresentação aqui, nós vamos trabalhar com temas práticos voltados para o Boltai. Eu sou gerente da qualidade aqui na Baru, mas esse é um material aqui, um fórum aberto para diversas empresas. A Aline trabalha aqui com a gente também, já conhecida colega nossa amiga do mercado também, é gerente aqui de SMS, e nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Essa parte introdutória, na sequência, eu vou deixar a Aline fazer algumas considerações, e na sequência, deixar o Rico fazer a sua apresentação, indo direto ao ponto, né, com a mão na massa, e o legal é isso, não apenas a parte teórica, mas com a mão na massa, trabalhando em um cenário comum às empresas de navegação. Mas provavelmente, falando da ferramenta em si, do Boltai, poderá ser também entendido para outros segmentos, outros colegas que aqui estão, né? No decorrer da apresentação, fiquem à vontade ali no chat para fazer as suas perguntas, para que, ao final, nós, concluindo essa parte da apresentação, teremos um momento de perguntas com um especialista aqui, para que possam ser sanadas algumas dúvidas a respeito. Aline, fica à vontade. Na sequência, nós daremos a palavra aí ao Rico. Bom dia, pessoal. Meu nome é Aline Tsutia, também alguns me conhecem, mas a gente está aqui para unir forças e falar sobre a mesma questão que é comum a todos, né? Eu peço a gentileza de vocês assinarem a lista, porque ali eu pedi um e-mail para a gente compartilhar o material depois, no final, que vai ser comum a todos. Então, por gentileza, se vocês puderem assinar a lista, se não estiver aparecendo o link, me avisem que eu vou postar novamente, tá? Mas tem 79 pessoas participando e no momento eu só tenho 51 assinaturas. Então, assim, se você não assinar a lista, você não vai receber o material desta apresentação, tá bom? E as listas de presença dos participantes. Obrigada, pessoal. Rico, por favor, fique à vontade. Então tá, galera. Muito bom dia. Deixa eu me colocar em destaque para vocês aqui. Acredito que eu já esteja... Só confirma para mim aí. Tô grandão na tela? Legal. Tá sim. Estou usando
Estou usando esse modo aqui porque eu vou utilizar aqui a minha própria tela para interagir com vocês. Deixa eu botar aqui em galeria para eu poder ver todo mundo. Beleza. Então, gente, mais uma vez sejam bem-vindos. Aline, Roger, muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Não preciso dizer que é uma honra, um privilégio estar com quase 80 pessoas aqui que, apesar do dia cheio, conseguiram dedicar aí 1h30 para a gente estar junto, tá? Então, só calibrando o horário, pessoal, a ideia é que a gente vá até às 11h30 aqui no máximo. E sem muitas delongas, deixa eu me apresentar aqui para vocês formalmente. E aí, enquanto isso, eu vou deixar inclusive esse QR Code aqui na tela, porque enquanto eu falo um pouquinho, faço uma breve apresentação, quem tiver com o celular e puder ler o QR Code, o que tem aqui no final da apresentação, no final da conversa, eu vou deixar de novo esse QR Code para que vocês façam a leitura, tá bom? Mas estou deixando estrategicamente aqui, porque uma forma da gente se conhecer, para não tomar muito tempo, é vocês se conectando comigo nas redes. Então, nesse QR Code, vocês vão para um link, que nesse link, inclusive, tem ali a avaliação. Então, quem puder deixar um depoimento, fazer essa gentileza, não precisa naturalmente fazer isso agora, tá? Mas no final aqui da nossa conversa, puder deixar uma avaliação, um feedback. Tem meu WhatsApp direto aqui também e as minhas redes sociais. Eu uso bastante o LinkedIn, então acho que uma forma também de reciprocidade aqui, já que estamos doando o nosso tempo, nosso talento, as nossas preciosidades aqui, ou seja, não há remuneração, né, Roger? Não há. É um encontro entre amigos, entendendo que temos dores incomuns, mas também temos soluções que podemos compartilhar. Tem uma amiga minha que sempre fala que todo grupo tem toda água, tem toda a sede e toda a água que precisa. E eu acredito muito nisso, pessoal. São 80 profissionais. Eu vou aqui compartilhar um pouco da experiência, falar do Voltar, mas eu acredito que todos têm a contribuir. Então, uma forma da gente ter reciprocidade é fazer essa troca. Então, peço a gentileza aí para quem principalmente usa o LinkedIn, se conecte comigo lá e também o Instagram, tá bom? Bom, galera, no final eu volto com esse QR Code, principalmente para vocês fazerem a avaliação, mas falando rapidamente aqui, me apresentando para vocês, eu sou o Rico Martins, sou carioca, como vocês podem notar pelo sotaque, não tem jeito, esse xixi acaba saindo aqui. Eu acredito que a maioria aqui seja do Rio de Janeiro, mas eu falo com vocês diretamente do Rio Grande do Sul. Eu estou aqui em Passo Fundo, me mudei para cá há 5 anos e basicamente estou sempre viajando aí pelo Brasil para fazer o que hoje me apaixona. Gente, a minha formação acadêmica é na área da gestão. Eu brinco dizendo que eu sou cria da UF, da Universidade Federal Fluminense, porque eu fiz a minha faculdade lá, eu fiz a minha primeira pós-graduação, eu fiz o meu mestrado e também sou professor lá no LATEC, na Escola de Engenharia e Negócios, em vários MBAs, com várias disciplinas, incluindo a gestão da qualidade, que eu sei que é praia do meu amigo Roger Lee, gestão de riscos, que é o tema que nos conecta. Então, o Rico tem essa trajetória acadêmica e no ambiente industrial eu comecei a minha carreira no óleo e gás, embarcando em plataforma de petróleo há mais de 20 anos atrás, em Macaé. Passei por outras experiências e fiquei na indústria mais ou menos até 2015, depois aí de quase 15 anos de trajetória. E meu último cargo foi como gerente executivo de uma fábrica de cimento multinacional, onde eu gerenciava 4 áreas: qualidade, segurança, meio ambiente e sustentabilidade. E aí, me parece que a vida foi sempre me convidando para atuar especificamente com um tema que hoje conecta vocês aqui, na verdade, 2, tá? Que é a gestão de riscos e segurança. Eu tenho sido um apaixonado, um estudioso, um entusiasta, um praticante, um desbravador aí desse campo, que é um campo desafiador, que convida a gente sempre a pensar juntos em como aumentar a performance da empresa, usando a gestão de riscos, a segurança como caminho. Então, acho que não é novidade aí para vocês que o acidente, a doença ocupacional, agora a saúde mental também entrando nesse cesto, se torna algo preocupante e necessário em termos de gestão e performance. Então, nos últimos 10 anos, pessoal, tenho dedicado a minha vida para entender um pouco melhor sobre como a gente pode aprimorar a gestão de riscos, como que a gente pode usar a gestão de riscos como ferramenta estratégica, ajudando a impulsionar a performance empresarial de um modo geral,
principalmente no que tange a segurança no trabalho. E eu faço isso combinando algo que me apaixonou aí há mais de, acho que 25 anos, que é a educação. Vocês vão notar que a minha pegada aqui em sala de aula com vocês é um pouco diferente, porque eu acredito na educação inovadora, então tenho trabalhado com projetos no Brasil e no exterior, entregando experiências de aprendizagem, fazendo treinamentos, workshops dentro de alguns temas aí que me interessam, tá? Então, esse é o Rico profissional, ainda tem o Rico aqui, pessoas, vocês estão vendo que eu sou meio nerd, tem aqui umas figuras, robô, o Grogu aí, ó, em maio já vamos começar, vai ter a estreia do filme Mandalorian, para quem é nerd, fã, já fica aqui o convite, pode mandar mensagem para mim que eu gosto de falar dessas coisas, tá? Tá cheio de boneco espalhado aqui no meu escritório, mas vocês não conseguem ver. Bom, galera, dito isso, queria também fazer um rápido check-in aqui com vocês, tá? E aí, nesse check-in, eu vou pedir a gentileza de vocês no chat colocarem aí, se apresentarem bem rapidamente, coloca o nome, de onde vocês estão falando, tá? Infelizmente, como a gente tem aqui 81 pessoas, eu não vou conseguir fazer uma rodada de apresentação, que senão as nossas 1h30 já seria toda tomada só com uma apresentação. Então, como uma maneira da gente marcar nossa presença, fazer a nossa chegada, a nossa chegança, coloca aí no chat o teu nome, empresa, sei lá, faz aí uma linha, 2 linhas, contando um pouco sobre você. E também coloca aí no chat, ó, como é que você está chegando para essa conversa hoje, considerando o seguinte, olhando aqui essas opções, né, de 1 a 9, quando a gente fala em gestão de risco, senhor Roger Lee, senhorita Aline, quando a gente fala em Peotran, meu Deus do céu, quem é aí o personagem que te representa nessa história? Temos vários personagens aqui, tá? Tem gente que chora, tem gente que ri, tem gente que não entende nada, tem gente que tá igual o Naldo Bene, aí, é comigo mesmo, tô dominando tudo. Então, pessoal, para criar um pouco de leveza e descontração, coloca aí para a gente fazer o mapa de calor. Quem é você nessa história quando o assunto é gestão de riscos, Peotran e afins? Eu estou brincando aqui com vocês, pessoal, porque o assunto ele é importantíssimo, mas eu sei que ele toca em várias feridas, ele incomoda para algumas pessoas. Talvez funciona bem, tem gente nadando de braçada aí, igual o Naldo Bene, mas tem gente igual a Nazaré, mais perdida aí que ervilha na boca de banguela, pelo amor de Deus. Mas estamos juntos, acho que é esse espírito, né, Roger Aline, que nos conecta aqui, ou seja, como é que a gente pode compartilhar, gente, como é que a gente pode nos dar as mãos aqui, entendendo que é um problema comum, que é uma dor comum, e de repente as soluções, ou pelo menos os caminhos possíveis para essa solução, como aprimorar a gestão de riscos, como demonstrar para as partes interessadas, como, né, seja para quem for, cliente, auditor, como é que a gente chega e diz o seguinte, olha só, aqui na empresa a gestão de riscos é top, não é só uma planilha que eu copiei e colei do meu colega, não, eu sei o que eu estou fazendo, a gente de fato aqui tem barreiras, tem controles. Bom, então eu acho que esse é o espírito que nos conecta aqui, tá? Gente, recados paroquiais para eu começar aqui a apresentação e a gente já falar de Boltai, tá? Eu quero utilizar aí a maior parte do tempo para a gente conversar. Normalmente nessas conversas, nessas apresentações, a gente deixa ali as perguntas, né? O Q&A para o final. Mas eu falei aqui, combinei com o Roger e com a Aline, que ao longo aqui da nossa apresentação, vocês podem colocando as perguntas no chat, porque aí o Roger e a Aline vão me ajudar fazendo, né, a extração e, gente, né, eles vão me interromper. Porque às vezes eu estou explicando aqui um conceito, apresentando aqui o estudo de caso, e aí, poxa, tem uma pergunta super poderosa que você não quer perder a linha de raciocínio. Coloca no chat que o Roger e a Aline, se for aplicável, eles vão extrair. Rico, peraí que tem uma pergunta boa aqui que tem tudo a ver com o que você está falando. E aí puxa para mim essa pergunta. Mas se durante a apresentação você não quiser quebrar a linha de raciocínio, de repente a pergunta vem no final, eu vou reservar ali uns 10, 15 minutos para a gente conversar, tá? Caso não dê tempo de responder todas as perguntas, de novo, vou deixar o QR Code, vocês podem mandar para mim e eu vou respondendo aí na medida do possível. Beleza, gente? Para finalizar, não se esqueçam que estamos aqui em ambiente online, está sendo gravado, utiliza ali os botões para você ver qual é a melhor forma de exibição. Por favor, peço encarecidamente que tomem conta aí, que sejam guardiões dos microfones. É muito ruim quando a gente está falando, de repente abre o microfone
e aí entra aquele barulho, né, uma coisa que não tem nada a ver, acaba quebrando aqui um pouco a nossa dinâmica. Então, por favor, sejam guardiões aí dos microfones para sem querer. E, claro, quem puder deixar a câmera aberta é sempre um convite, porque é muito ruim eu estar falando para uma tela, eu tô vendo um monte de avatares aqui, aí parece que eu tô numa sessão espírita, né? Eu tô falando sozinho e as pessoas aqui, tá? Não é obrigação, pessoal. Eu sei que tem gente no trabalho, tem gente que acordou, botou aquela roupa ali, né, que tava limpa, não está devidamente aqui, ou pelo menos querendo aparecer, e tá tudo bem, tá? Fiquem super à vontade, mas é só um pedido para a gente humanizar mais e eu poder ver alguns rostinhos aqui. Bom, galera, então vamos lá, vamos começar esse bate-papo, né? O que é esse tal de Bowtie? Eu vou partir do princípio aqui, galera, que eu não sei se todo mundo que está aqui presente já conhece essa ferramenta, tá? Então, deixa eu contar um pouquinho, bem rapidinho, o que é esse tal de Bowtie, que é o tema que nos conecta, até para usar aqui o próprio estudo de caso para ir navegando com vocês nos conceitos e mostrando isso aqui na prática. Eu já venho trabalhando com gestão de riscos há muitos anos, pessoal, principalmente quando eu estava na indústria, em que, enquanto gerente, uma das missões que me deram foi, Rico, olha só, alguém pode morrer nessa empresa e, né, como gestores, ou seja, pensando na performance empresarial, eu sempre vou tocar nessa tecla, pessoal, porque parece que às vezes a nossa área, segurança, gestão de riscos, é uma coisa descolada da realidade da empresa. E, na verdade, a gente precisa ter uma visão, né, sistêmica, estratégica de entender que todas as áreas e departamentos concorrem para o mesmo objetivo: fazer com que a empresa produza seu produto ou serviço com a maior excelência possível, ou seja, produtividade, sem impacto ambiental, sem matar ninguém, sem adoecer ninguém, sem gerar problema de manutenção, sem perda de ativo, sem dano à imagem, certo? Então, esse é o modus operandi de qualquer empresa. Há muitos anos atrás, quando eu estava no cargo de gestão, assim como qualquer gestor, eu tive que criar o meu leque de estratégias, tá? Todo profissional sempre tem o seu próprio leque. Então, quais são as ferramentas, abordagens, quais são os conhecimentos, as competências que eu coloco em prática para resolver os problemas que a empresa tem? Então, o Rico, como atuava em áreas bem específicas, foi buscar e abrir esse leque dentro dessas áreas. O que a qualidade poderia contribuir? Então, fui lá, me formei em Belt, em Six Sigma, me tornei membro do Comitê Brasileiro da Qualidade, aprendi tudo que vocês podem imaginar de técnica, de performance, de qualidade, de melhoria de processo. E aí fui no meio ambiente a mesma coisa, na segurança a mesma coisa, e aí eis que descobri uma disciplina que me chamou muita atenção, chamada gerenciamento de riscos. Basicamente, gente, o gerenciamento de riscos é um grande processo que toda empresa se torna obrigada a dominar em maior ou menor grau, porque ela é uma forma que o ser humano criou de antecipar incertezas. Ou seja, a gestão de riscos é um processo que basicamente inclui três grandes etapas: como é que a gente identifica essas incertezas, ou seja, o que pode acontecer ao longo de um dia na empresa. A gente não sabe. Então, se eu sou aqui no setor marítimo, o meu produto é transportar materiais de um ponto a outro numa determinada bacia. Esse é o produto que a minha empresa tem: transportar materiais, transportar pessoas. A gente não sabe, né, se durante a execução da atividade tudo vai dar certo. Se fosse assim, a gente estaria rico, milionário. Então, gente, o processo de gerenciamento de riscos, ele tem três grandes etapas, e a primeira delas é identificar essas coisas que podem acontecer, que a gente tem um nome para isso, tá? A incerteza, no nosso linguajar comum, é chamada de risco, tá? Vou usar essa palavra porque o termo risco, ele pode representar diferentes coisas para vocês aqui, tá? Mas no nosso conceito vamos entender o risco como uma combinação de duas coisinhas: algo que pode acontecer e a sua consequência no sistema, tá? É daí que vem inclusive os conceitos de probabilidade e gravidade, tá? Mas não vamos complicar muito aqui a história. A segunda etapa desse processo é, depois que eu identifico esses riscos, essas incertezas, ou seja, aquilo que pode acontecer, os seus impactos, eu tenho que avaliar, eu tenho que dizer, tá, mas quais desses aqui são os mais importantes, são os críticos, são os mais significativos? Então a gente chama isso de avaliação. E por último, não menos importante, pessoal, a gente tem a tratativa, ou seja, as ações
que vão prevenir ou mitigar aqueles riscos levantados. Então, galera, o que é o Bowtie nessa história toda? Naturalmente, para colocar esse processo em prática, a gente precisa usar técnicas, ferramentas, certo? E, gente, não sei se vocês sabem, mas existe uma norma chamada ISO 31010, tá? Lembrando que tem a mamãe dela, que é a ISO 31000. A norma ISO 31000 é uma norma que fala de processo de gestão de riscos, tá? Ele aborda de um modo geral o processo. Então, para quem não tem a mínima ideia do que é um processo, sugiro fortemente ali a leitura da ISO 31000, para vocês entenderem a macro coisa. E aí tem essa norma filha chamada ISO 31010. O que ela vai dizer para a gente? Essa norma ela vai listar praticamente 33 técnicas, ferramentas / abordagens. Então, ó, RASID, RASOP, LOPA, APR, matriz de risco, todas essas técnicas vêm, né, desse conjunto de tentativas do ser humano de conseguir colocar o processo em prática, antever, avaliar e controlar riscos, tá? Quais ferramentas vocês usam? Não sei. O Bowtie nada mais é, gente, do que uma dessas técnicas, uma dessas ferramentas, tá? Que, para mim, nos últimos anos tem chamado bastante atenção pela sua simplicidade, pelo seu poder de comunicação, pela forma como a gente consegue transformar um discurso que muitas vezes é chato pra caramba, é técnico, em algo palpável, tá? Então, acho que essa primeira pergunta ela é bem importante para a gente. E aí, agora trazendo aqui na tela para vocês, né, o que é o método Bowtie, tá? Então, extraio isso aqui de uma literatura que no final aqui da conversa eu vou deixar essa referência para vocês, tá? Que é o livro Bowtie in Risk Management. Depois eu falo sobre esse livro. Mas o método Bowtie nada mais é do que um método que se diferencia dos demais pela forma simplificada, visual e principalmente, gente, pelo modelo mental baseado em barreiras. Então a gente vai ver aqui na prática que o Bowtie nada mais é do que um método que se concentra no assessment de barreiras. A gente vai ver que essa palavra, ela é o coração do método, tá? Barreiras. E o Bowtie faz isso olhando dois lados que muitas vezes são negligenciados no gerenciamento de riscos, que na verdade pelo menos um deles, tá? O Bowtie, ele vai mostrar para a gente que todo risco pode ser gerenciado prevenindo o evento, mas também mitigando as consequências desse evento, que inclusive na segurança, aí dentro dos assuntos mais contemporâneos, tem muita gente falando sobre falhar de forma segura, fail safe. Esse é um conceito que já existe há mais de 100 anos de um gerenciamento de riscos, ou seja, gerenciar riscos nada mais é do que prevenir que algo aconteça, mas se esse algo acontecer, a gente tem condições de mitigar, tá? Então é por isso que nós temos aí essas duas palavras aparecendo, prevenção e mitigação. E aí, gente, um outro detalhe, tá? Eu acho que é a informação final. O Bowtie, ele não é uma ferramenta como uma PR, aonde a gente pega todos os riscos da minha empresa aqui, marítima ou não. Aí eu vou criar um Excel com 1.252 linhas, com todos os riscos mapeados de todas as atividades existentes da minha empresa. O Bowtie não faz isso. O Bowtie é uma ferramenta que ela já praticamente entra no final do processo, depois que você identifica riscos e avalia, e você vai dizer para o Bowtie o seguinte: Bowtie, aqui na minha empresa eu tenho 10 cenários que são críticos, que o Bowtie vai chamar isso de major events, tá? Ou acidentes graves, acidentes críticos. Então, eu não sei se eu diria para vocês que isso aqui é uma preciosidade do método, tá? Mas eu acho que é algo também que pode ser bem importante se você decidir implementar o Bowtie na tua empresa. Por quê? Você pode ter APR, você pode ter RASID, você pode ter RASOP, você pode ter LOPA, você pode ter matriz de risco, você pode ter a sua planilha LAIPR, levantamento de aspecto, impacto, perigo e risco. Quem não tem essa planilha aí na empresa, né? 1.252 linhas. Para que serve isso?
serve para o levantamento inicial. Mas depois que a gente tem o levantamento inicial e a gente faz a avaliação, a gente precisa definir o seguinte: o que é crítico aqui na empresa, tá bom? Então, dito isso, pessoal, o Bowtie, ele basicamente, tá, tem essa característica aqui, ó. Então, eu estou mostrando para vocês aqui na tela, eu vou estar olhando aqui para o lado de vez em quando por causa dos meus monitores, tá? Então, para quem nunca viu um Bowtie, isso aqui seria um bom exemplo de como que isso se materializa na prática, tá? Lembrando, pessoal, eu estou apresentando aqui na tela para vocês esse exemplo e agora eu vou navegar no estudo de caso utilizando um software. Eu esqueci de comentar aqui, ao longo da minha trajetória, eu tive contato a primeira vez com o Bowtie em 2016 ou 2017, em um evento do IBP, aonde uma empresa da Holanda veio até o Brasil. Eu não sei se vocês aqui são dessa época, mas há muitos anos atrás, o IBP, antes da pandemia, tinha a prática de todo ano fazer eventos, né, convidando aí a galera. E eu fui um desses privilegiados que pude participar como participante. E eis que um belo dia aparece uma empresa lá da Holanda, chamada na época CGE Risk, que hoje o nome é Enablon. E eles fizeram um workshop incrível. Incrível que para mim, na época, eu ainda estava ligado à indústria, ou estava saindo já. E eu falei, nossa, que ferramenta maravilhosa. Caramba, ela é simples, ela é visual. E eu estou comentando isso, perdão, porque esse software, isso que vocês estão vendo na tela aqui, é o software que eu utilizo dessa empresa, tá? Inclusive, no final aqui eu posso responder algumas perguntas e dar alguns direcionamentos para vocês conhecerem um pouco mais essa ferramenta, tá? Chamada Bowtie XP. E hoje eu sou um parceiro oficial, então tenho orgulho de dizer que a gente está sempre fazendo coisas juntas. E eu procuro levar aí o software também como uma forma de mostrar para vocês que o Bowtie, gente, pode ser feito com post-it e papel, tá? Para quem faz os meus treinamentos, já viu que logo no início ali a gente pratica Bowtie com post-it e papel na parede. Mas eu acho que uma forma profissional é utilizar um software, tá bom? Bom, gente, dito isso, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Eu vou navegar com vocês em todos esses elementos aqui do nosso diagrama, tá? Então, para quem nunca viu um Bowtie, o Bowtie é isso aqui. Inclusive, o nome Bowtie, para quem sabe um pouquinho de inglês, Bowtie significa gravata borboleta, porque essa técnica, ela remete exatamente a esse visual. Vocês podem observar que, né, no centro a gente tem um nó aqui, e aí do lado esquerdo a gente tem alguns elementos, e do lado direito a gente tem outros elementos, tá? Não se preocupem, tá pequenininho na tela, mas eu vou avançando um por um, porque eu vou contando o estudo de caso para vocês utilizando esses elementos aqui, tá bom? Basicamente, são 8 elementos. Falando rapidamente da história do Bowtie, ele atribui-se o nascimento do Bowtie na década de 80 numa universidade na Austrália, numa tese de doutorado na Universidade de Queensland. Na década de 90, a Shell utilizou essa ferramenta para fazer alguns estudos de cenários de risco e também de análise de acidente. Inclusive, na Piper Alpha, o Bowtie foi utilizado pelo comitê do Lord Cullen como uma, né, das ferramentas para a gente enxergar ali os cenários. E na década de 2000, aí a Enablon passou a dominar esse assunto e hoje acredito que é a principal voz. Então, contando rapidamente aí que o Bowtie é uma ferramenta que tem aproximadamente uns 40 anos de existência, mas por algum motivo, nos últimos 10 anos, tem sido fortemente aplicado aí nas indústrias, tá? Por que talvez a Petrobras e outras empresas estejam pedindo, pressionando e talvez utilizando isso como referência? Gente, eu sou suspeito em falar, tá? Mas eu acredito que o Bowtie é uma das poucas ferramentas que ajuda a contar uma história bem completa e simples sobre como gerenciar riscos de uma maneira eficiente. Eu conheço dezenas de ferramentas, tá? E vou dizer para vocês, meus amigos, não sei qual é a impressão que vocês têm, mas a maioria confunde mais do que ajuda. A maioria é para especialista e não para o leigo. Quando eu apresento um Bowtie para um operador de empilhadeira, para um auxiliar de plataforma, eles entendem perfeitamente. Agora, quando eu pego lá uma matriz de risco, às vezes tento apresentar, parece que, né, só os engenheiros de plantão que conseguem compreender. Então, fica aí também essa provocação para vocês sobre qual é a diferença que essa ferramenta tem das demais, tá? Bom, dito isso, gente, vamos lá. Eu quero utilizar, então, aqui um estudo de caso que foi fruto aí de trabalhos recentes com
empresas aí do segmento marítimo, e aproveito aqui para mais uma vez agradecer o convite do Roger e da Aline, porque basicamente a inspiração também para esse caso surgiu de conversas que nós tivemos. E, pessoal, um disclaimer aqui bem rápido. O que eu vou mostrar para vocês aqui na tela é uma simplificação, tá, didática de um cenário possivelmente real para muitos de vocês, tá? Então, naturalmente, eu não vou apresentar aqui o caso completo de nenhuma empresa, até por questões de LGPD, não posso nem fazer isso, mas vocês vão ver aqui que o cenário que eu vou apresentar, ele é um cenário talvez comum a muitos de vocês. Essa foi a inspiração que nós tivemos, né, Roger, quando o convite surgiu. Rico, será que dá para a gente apresentar para a galera um cenário comum, aí o segmento marítimo e navegação? Então, caso você não seja de navegação, não se preocupe. Eu acredito que os elementos aqui vão te ajudar, e o principal, que é entender a ferramenta e como aplicar, também você vai compreender aqui, tá bom? Então vamos lá, galera. O Bowtie, ela é um método que se estrutura basicamente em oito elementos, tá? 8 elementos. O primeiro deles é esse elemento que vocês estão vendo aqui na tela, representado no software, tá? Então o software tem essa forma visual de representar, representado por uma caixinha tracejada aí de amarelo e preto. Aonde que começa a construção, a aplicabilidade desse método? Gente, o método Bowtie, cada gravata borboleta representa um cenário de risco, tá? Um cenário. Então, significa dizer que se eu tenho 10 riscos críticos na minha empresa, eu tenho que construir 10 Bowties, tá bom? Só para vocês entenderem aqui de uma forma simplificada como é que a gente lê essa metodologia na prática, tá? Então, como é que eu começo aqui o meu estudo de risco? Eu começo com o primeiro elemento que o Bowtie vai chamar de hazard, que eu detesto esse termo, porque na tradução em português, hazard significa perigo. E perigo é um termo que, para muitos de vocês aqui, pode representar diferentes conceitos, tá? Mas como é que eu ajudo aqui a galera a traduzir isso de forma prática? Esse termo hazard significa fonte, origem perigosa. Na prática, gente, significa dizer que o hazard nada mais é do que a minha atividade, o meu processo, o meu produto. Ou seja, é aquilo que eu faço normalmente na empresa, tá? Então, vamos dar aqui alguns exemplos. Vamos supor que eu sou uma fábrica de produzir refrigerantes. Qual seria exemplo de uma atividade dentro dessa fábrica que tem ali o potencial perigoso, ou seja, o potencial de gerar riscos para a minha empresa? Ah, Rico, eu acho que o processo de invase, o processo de armazenagem, a atividade de rotulação das garrafas. Ou seja, gente, esse primeiro elemento do Bowtie nada mais é do que a descrição da atividade aonde se origina-se um possível risco, tá? Então ela fica bem no topo do nosso Bowtie. E aqui para o nosso exemplo prático, tá? A atividade que eu estou trazendo para vocês aqui é a atividade de navegação do tipo costeira entre a unidade, deixa eu botar aqui para cima, entre a unidade marítima e o fundeio de Macaé, tá? Eu acho que é essa descrição. Não sei por que ele está descendo aqui. Deixa eu afastar um pouquinho, deixa eu ver se tem mais alguma descrição. Não. Então, gente, essa aqui é a atividade, tá? Navegação do tipo costeira entre unidade marítima e fundeio de Macaé. Segundo elemento do Bowtie. O segundo elemento do Bowtie, ele é o elemento aqui que vai disparar todo o estudo, que é o nó da gravata, que nós chamamos aqui de top event, ou evento topo. Gente, o que significa esse evento topo? Aqui no software, ele é representado por essa bolinha meio alaranjada, meio avermelhada, e o evento, ele é um conceito muito importante na gestão de riscos, tá? Inclusive aplicado em outras ferramentas, que ele é o algo que pode acontecer. Lembra que o conceito que eu falei para vocês sobre risco, tá? O risco é o efeito da incerteza em objetivos. Esse é o conceito acadêmico, o efeito da incerteza nos objetivos. Então, quando a gente fala de incerteza, a gente está falando de algo que pode acontecer, que no termo adequado, a gente chama isso de evento. Ou seja, na realização
de uma atividade como navegação do tipo costeira entre a unidade e o fundeio, eventos podem acontecer, certo, pessoal? Então pensem comigo, eu estou aqui fazendo um estudo de um cenário. Primeira coisa, eu identifico a atividade. A segunda coisa, eu vou identificar agora qual é o evento, mas não qualquer evento. Eu não estou preocupado, né, com eventos de pequeno, de pequena importância. Eu estou preocupado com coisas que podem acontecer, mas que, se acontecer, pode trazer ali um cenário de risco que a gente chamaria de crítico significativo. Que nesse exemplo aqui, o evento, né, esse algo que pode acontecer, ele foi representado por esse cenário, tá? Colisão da embarcação com obstáculos submerso ou submersos existentes na rota de navegação. Uma coisa que eu sempre falo, pessoal, talvez vocês aqui que já viram outros boltais, tá? Podem questionar o seguinte: Rico, mas a maneira como está escrito aí está um pouco diferente da que eu vi em outros lugares. Pois é, pessoal, eu tenho sempre batido nessa tecla em relação à aplicação do método Boltai. Infelizmente, eu tenho visto boltais construídos de uma maneira que fere tanto a própria estrutura metodológica quanto a lógica e a proposta do método. Ou seja, tudo que a gente escreve dentro dessas caixinhas aqui depende de qualidade de informação, de clareza. Então, eu não sou muito fã de boltais em que a gente coloca, por exemplo, evento, colisão, evento, atropelamento, evento, explosão. Fica muito pobre, tá? Para quem já passou pelos meus treinamentos, eu sempre bato nessa tecla. Gente, precisamos fazer com que o boltai seja autossuficiente na comunicação. Então, galera, eu estou fazendo esse comentário porque a gente poderia escrever aqui no nosso evento colisão da embarcação. Aí eu perguntaria, tá, mas que evento é esse? Colisão aonde? Colisão em que trecho? Colisão com quê? Porque observem que cada pergunta que eu faço vai remeter aqui a diferentes cenários de risco, tá? Então, eu sempre... Rico, Diga, Rico, aproveitando só pegar a oportunidade, por favor. pessoal, nós vamos administrar a questão das perguntas, mas só queria pegar exatamente esse ponto que você falou com relação à parte quanto a ficar raso ou talvez deficiente esses apontamentos com relação à construção do Boltai. E eu Uhum, não queria perder a oportunidade aqui de uma pergunta que foi colocada pelo José Matheus, né? Ele falou que é especialista também em segurança, né? Formado ali pela PUC Minas, né? O MBA em sim. gerenciamento de risco. Ele colocou uma pergunta interessante que eu resumi aqui, mas eu queria compartilhar exatamente sobre esse ponto que você acabou de mencionar. Eu vou compartilhar rapidamente aqui. Ele pergunta o seguinte: estamos de fato gerenciando risco com Boltai, Razop, Lopa, ou só criando uma sensação de controle? Ou seja, qual tem sido esse desafio técnico e cultural, né? Porque às vezes, acredito que isso aqui vai de encontro àquela questão de nós não cairmos no modismo. E às vezes Uhum, construindo muitas coisas e o essencial se perde, né? Então, a isso. pergunta dele vai nessa questão aí de se de fato nós estamos aplicando a técnica ou apenas um problema de momento, né? Do Aham. cultural ali, ou seja, mas nesse sentido. Aí só para não Legal. perder o gancho aí do que você acabou de explicar. Legal, Roger. Qual o nome dele mesmo, perdão? O José Matheus. José Matheus. José Matheus. Obrigado, José Matheus. Olha, Roger, eu acho que essa pergunta, vou pedir a gentileza. Guarda ela aí, porque a gente pode voltar a falar nela no final. É uma pergunta que eu acho Perfeito. que a gente vai refletir de um modo geral. Mas já adiantando, meu amigo, o que eu poderia dizer? A tua colocação é algo que, inclusive, eu falei muito na UF. Durante alguns anos lá na UF, eu orientei alguns projetos, tá, de conclusão de curso, cujo o cenário estudado foi os cenários emblemáticos de Brumadinho e Mariana, os cenários tristes. E uma das coisas que os alunos levantou em todos os trabalhos, meu amigo, foi exatamente isso que você trouxe. É, aparentemente, tá? Um dos fatores, não vou chamar de causa, tá? Fatores contribuintes mais presentes nesses acidentes envolve essa nossa prática, ô Roger, de apenas colocar no papel aquilo que pra gente é bonito, criando uma falsa sensação de que estamos seguros e o essencial se perde.
Então, Roger, aonde que eu acho que essa pergunta tem a ver com a minha explicação agora desse elemento e da fala que eu trouxe aqui? Eu acredito que esse tipo de erro pode ser corrigido se a gente, Roger, tiver um pouco mais de cuidado e de carinho na hora de alimentar essas ferramentas, seja o Bowtie ou qualquer uma delas, mas com informações que vão literalmente agregar valor e ajudar a gente a contar histórias. Porque se eu faço um Bowtie e fico colocando um monte de palavra solta, coloca aí colisão, coloca aí atropelamento. Não, 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 tá tudo bem, o auditor vai entender. E aí, no final das contas, eu tô perdendo tempo, investindo dinheiro, envolvendo gente, e aquela fotografia ali, ela só é uma coisa de papel para apresentar num Peotran. Ou seja, eu não tô usando isso como algo estratégico para gerenciar cenários, principalmente os críticos, tá? Então, eu acho que para não deixar essa pergunta sem uma resposta completa, Roger, e Matheus, eu diria para vocês que logo no início aqui, em que a gente está começando a alimentar as ferramentas, a gente precisa ter esse cuidado de preencher ela com informações, e vocês vão ver que nos meus exemplos, tá? Tem gente até que vai se assustar. Vai falar: caraca, Rico, tá muito cheio de coisa aí, o texto tá muito longo, mas eu quero provocar vocês também nesse sentido, porque para mim a ferramenta tem que ter utilidade prática e principalmente para quem não domina isso. Perfeito. Então, Então, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos priorizar de fato aí a questão da ferramenta, né, e o cenário prático, e aí a gente resgata essa colocação lá para o finalzinho, tá ok? Só para isso a aí. gente ir administrando aqui o tempo. Vamos em Não, frente. tá tudo Obrigado. certo, mas pode me interrompendo, tá? Eu vou seguindo aqui, tá tudo bem. Bom, gente, então, vamos lá. Nesse momento, tá? E aí, José Matheus também, por favor, se você quiser depois complementar a tua pergunta, segura para o final, a gente abre aqui áudio e vamos conversando, tá, meu amigo? Adorei aí a tua colocação. E para os demais também. Então, gente, nesse momento, o que que temos aqui com o nosso querido e maravilhoso e precioso Bowtie? Nós temos aqui já dois elementos, que é a definição da atividade, tá? Eu preciso ter um recorte sempre, tá? Se eu não tiver o recorte, eu me perco, então eu preciso definir qual atividade que eu estou estudando, qual o processo, qual o sistema. Então, aqui a nossa atividade é a navegação do tipo costeira entre unidade e fundeio. Aí, a segunda pergunta, tá? O que que pode acontecer na execução dessa atividade que nos preocupa? Ou seja, qual é o risco presente aqui? O risco é a colisão da embarcação com o obstáculo submerso. E aí, para falar de risco, eu tenho que falar de consequência, de efeito, tá? E aí, gente, eu estou apresentando para vocês aqui, não se assuste, tá? Com o tamanho da caixinha, porque isso aqui não é comum no Bowtie, não é comum. Normalmente vocês vão ver caixinhas bem pequenininhas, né? Descrevendo os efeitos. Mas eu quis trazer isso aqui para fins didáticos, para que eu possa ler com vocês e vocês, junto comigo, responder a seguinte pergunta: ficou claro essa consequência? Então vamos lá. O terceiro elemento do Bowtie, galera, é a consequência, tá? Do inglês consequence, que é o efeito. Então, sempre quando a gente constrói um risco, a gente sempre tem esses dois elementos aqui: o evento e a consequência desse evento. No Bowtie, observem que nós temos, né, condição de colocar quantas consequências nós quisermos, tá? Aqui no software, ó, se eu for clicando aqui, ele vai criando perninhas para mim. Mas o que que eu separei aqui, ó, para discutir com vocês e usar esse estudo de caso? Nesse exemplo aqui da colisão com embarcação, primeiro, tá? A gente precisa categorizar as consequências em grupos, até para o Bowtie não virar um polvo e a gente acabar repetindo consequências que são similares. Então, gente, qual é o conceito de consequência? Consequência nada mais é do que o efeito direto da materialização do evento. Então, o evento aconteceu, o barco colidiu com com obstáculo submerso existente. Eu acho que eu esqueci de ler para vocês aqui. Peraí, deixa eu só voltar para ler aqui, ó, porque ficou bem legal essa descrição. Colisão da embarcação com obstáculo submerso existente na rota de navegação. Acho que eu tinha lido. Então, galera, a pergunta que o Bowtie vai fazer é o seguinte: qual é a primeira consequência direta desse evento? E aí a gente normalmente categoriza, tá? Aqui na tela vocês vão ver nesse estudo de caso 3 categorias. A primeira categoria, que sempre vai estar presente praticamente em todo o cenário,
dano às pessoas, ou seja, a categoria de efeito nas pessoas. Quando a gente fala efeito, a gente está falando de lesão pessoal, a gente está falando de possível fatalidade. Então tem gente que me pergunta, Rico, mas se eu tiver lesão, fatalidade, eu vou separando? Não, junta isso tudo num único quadrinho, tá? E aí, galera, lendo para vocês aqui então, ó, lendo para vocês aqui então. Primeira consequência, dano a pessoas, ocorrência de ferimentos e lesões físicas de diferentes níveis de gravidade, inclusive com possibilidade de fatalidade. Olha que descrição bacana, tá? Aqui eu tô dizendo que, ó, tô falando de quaisquer lesões, bem como impactos psicológicos e emocionais decorrentes do evento, podendo resultar em afastamento, incapacidade temporária ou permanente, tal. Então, gente, olha só. Se você curte um texto um pouco mais curto, tá tudo bem. Só não caia na armadilha de colocar aqui dano às pessoas, tá? Então, eu gosto de trazer completeza e, principalmente, capturar coisas aqui, gente, que vai nos ajudar a ser mais ainda estratégicos. Quem aqui está lidando já com o dilema da NR1? Riscos psicossociais. Está um pandemônio. Então, olha aqui uma primeira oportunidade da gente trazer esse tipo de conceito, assim como outros, tá? A gente vai falar aí no final sobre fatores humanos, que é um conceito que está super hot topic na Petrobras, no mundo do óleo e gás e do marítimo. E aí, galerinha, a boa notícia é que o Bowtie é uma ferramenta que te ajuda a capturar isso de uma maneira bem poderosa. Olha só o que está descrito aqui na consequência. Dano às pessoas, bem como impactos psicológicos. Significa dizer que, do ponto de vista aqui de estudo de cenário, eu já estou mapeando uma consequência que não é só uma consequência de lesão pessoal, né, fatalidade, coisas físicas, mas eu também estou mapeando aqui a questão psicológica, psicossocial, emocional, ou qualquer outro termo que a gente queira utilizar, tá? E vocês vão ver que por que isso é importante, para depois a gente pensar nas barreiras. Bom, continuando aqui a leitura, pessoal. A primeira categoria é a de danos pessoais. A segunda categoria é a de danos ambientais, tá? Então, a gente teria aqui um segundo efeito: ocorrência de poluição ambiental em decorrência da contaminação por óleo. Ou seja, a embarcação colidiu, o primeiro efeito direto são as pessoas se machucarem, né? Estou entendendo aqui que as pessoas podem caírem, né, vir ao mar, ou de repente até se machucarem a ponto de perderem suas vidas. E também incluindo terem danos psicológicos, tá? Beleza, tá bem mapeado o primeiro efeito. O segundo efeito é o seguinte: a embarcação colidiu, então eu tenho aqui uma segunda consequência direta, que é a poluição ambiental decorrente da contaminação por óleo, combustível, destroços, produtos químicos, lubrificantes e outros resíduos com potencial impacto à fauna e flora, a qualidade de água, ecossistemas, podendo gerar sanções legais e obrigações de remediação ambiental. Pô, gente, eu pergunto a vocês, qualquer pessoa que lê isso aqui não vai ter dúvida, né, sobre o que está acontecendo. De novo, Rico, eu acho que ficou uma caixa muito grande. Dá para resumir? Sempre dá, pessoal. O Bowtie é uma ferramenta que ela é construtivista. Significa que a gente não tem uma lista suspensa que você clica e vai escolhendo. Você tem que escrever. Tudo isso aqui foi escrito à mão, tá? Então a preciosidade na qualidade da informação depende muito do olhar, mas eu sempre voto pela não economia de informação, para a gente não cair no bingo, né? O bingo da segurança, que é botar um monte de palavra solta e a gente fica ali. Qual que você marcou? Qual que você marcou? A terceira categoria, pessoal, que eu destaquei aqui para vocês nesse exemplo, tá? Seria a que eu chamei junto aqui de danos materiais / danos operacionais. Significa que, além de impactar as pessoas, além de impactar o ambiente, a gente teria aqui um dano, um outro impacto, que seria um impacto operacional / material. Então, perda do ativo, paralisação contratual, seja ela parcial ou total, acarretando em prejuízos financeiros, tá? Gente, poderíamos ter outras categorias, poderíamos ter outras consequências, tá? Mas basicamente nesse estudo de caso aqui, o que eu destaco para vocês é o seguinte: o Bowtie, ele tem que ser simples, ele tem que ser objetivo. Então, se a gente pega esse Bowtie, igual eu já vi alguns Bowties aí de grandes empresas, e a gente coloca aqui 10 consequências, meus amigos, a gente vai se perder. Vai cair exatamente na pergunta que o Roger compartilhou. Talvez aqui no software vai ficar uma coisa linda, cheia de perna, cheia de quadrado, mas na prática não serve para nada. Sabe por quê?
porque a gente não consegue gerenciar esse tantão de coisa. Bom, gente, dito isso, vou só fechar aqui, tá, para economizar espaço. Agora nós vamos para o lado esquerdo. E aí, o quarto elemento do nosso bow tie é um elemento bem polêmico e bem difícil da gente trabalhar, porque a gente cai em muitas armadilhas, que é um elemento que está do lado esquerdo do nosso bow tie, que representa o que a gente chamaria aqui de causas. Só que o bow tie não usa esse termo, o bow tie usa o termo ameaça, do inglês threat. Por que eu chamo esse termo de polêmico? Porque para muitos aqui que já acompanham as discussões modernas e pós-modernas da segurança, da gestão de riscos, existe uma crítica, e faz muito sentido essa crítica, a respeito de causa raiz. Em sistemas sociotécnicos complexos, não é possível identificar e isolar essas chamadas causas raízes. E eu concordo plenamente quando, de fato, a gente tem cenários complexos e a gente não pode tratar esses cenários com uma decomposição de componente e isolar aquele componente como causa, principalmente em sistemas abertos. Só que, gente, pensem comigo. Pensem comigo. A gente talvez não tenha causa raiz, mas a gente tem condições causais, que seria, para o bow tie, uma combinação de elementos que, quando eles estão juntos, o evento vai se materializar. Pensem comigo aqui, pessoal. Em um determinado evento, aonde nós temos um incêndio, tá? Ou uma explosão, ou, para quem aqui é de segurança de processo, uma perda de contenção. Gente, será que não é possível a gente identificar a condição causal que levou a essa perda de contenção? Sinceramente, pessoal, acho que a gente precisa fazer uma distinção importante aqui, tá? Eu entendo que para alguns cenários a gente identificar causas realmente é impraticável, mas afirmar que, falando em gestão de riscos, um evento não tem, né, um percussor, um conjunto de elementos que vai, né, se materializar anteriormente, a gente está ferindo aqui gravemente o princípio básico da gestão de riscos, tá? Por isso que talvez a palavra causa não seja mais adequada, mas o bow tie, inclusive, utiliza o termo ameaça, que eu gosto de traduzir isso para condição causal. E nesse caso aqui, gente, a condição causal, tá? Lembrando, a condição causal é uma combinação de ingredientes, de elementos que talvez isoladamente não vão causar nenhum dano, não, né, não vão materializar o evento, mas quando eles se juntam, o evento pode acontecer. Olha só que legal aqui nesse estudo de caso, tá? O que pode levar aí ao evento de uma embarcação colidir com um obstáculo submerso? Primeira coisa, tá? Primeira coisa, essa embarcação, ela tem que estar navegando em uma determinada rota, certo? Aonde nessa rota a gente tenha algum obstáculo submerso. Porque pensem comigo, se a embarcação navega em águas com a lâmina d'água de 10 quilômetros, certo? Eu não tenho um evento. Então, naturalmente, eu não posso só apontar aqui no meu bow tie que navegação pela rota tal, ela é uma causa, ela é uma ameaça. Então, preciso combinar aqui pelo menos uns 2 ou 3 ingredientes. Vamos ver se vocês identificam aqui, ó, quais são os 2 ou 3 ingredientes combinados para criar essa condição causal. A gente tem aqui a navegação em área costeira em uma determinada derrota. A gente tem a presença da formação rochosa submersa, mas ainda falta alguma coisa. Porque mesmo que esse barco esteja navegando em cima, né, em uma área costeira, mas essa formação rochosa está a 5 quilômetros abaixo do barco, isso não representa para a gente uma ameaça. Então, qual é o terceiro ingrediente aqui, pessoal? Que quando ele está junto, não temos dúvida que o evento vai acontecer. A lâmina d'água tem que ser inferior ao calado da embarcação. Então, quando eu estava construindo esse exemplo aqui, né, discutindo com as pessoas envolvidas, nós chegamos à conclusão que quando eu tenho esse pré-cenário, tá, essa condição causal, eu tenho o meu evento, que é a colisão. Navegação em área costeira traçada em direção à formação rochosa com lâmina d'água inferior ao calado da embarcação.
tá bom? E observem, gente, que nesse estudo de caso, eu tenho apenas uma ameaça. E é ela que vai me levar ao evento topo, tá? Rico, eu posso ter mais de uma, pensei num outro cenário aqui, numa outra condição. Tudo bem, você pode acrescentá-la aqui. O que que faz a gente distinguir, pessoal, entre 2, 3, 4 ameaças? Só se justifica colocá-las no nosso bullseye se as barreiras forem diferentes. Então, meus amigos, agora vamos olhar aqui o sexto elemento, o quinto e o sexto elemento, que são as barreiras de prevenção e as barreiras de mitigação. Vou abrir aqui para vocês, tá? Vou abrir aqui para vocês. E vamos dar uma olhada bem rapidamente aqui nas barreiras. Primeiro, galera, um entendimento aqui importante. O bullseye é um método que se baseia na lógica de gestão de riscos por barreiras. Esse termo barreira, ele no bullseye, ele é interpretado de uma forma diferente do que a gente está acostumado quando falamos em medida de controle, salvaguarda, que são sinônimos. Por quê? Porque o bullseye, ele entende que não é qualquer coisa que a gente pode chamar de barreira, tá? Não é qualquer coisa. A gente tem basicamente dois grandes grupos. Deixa eu me colocar aqui para explicar para vocês. Basicamente, nós temos dois grandes grupos, tá? Nós temos as chamadas barreiras passivas. O que que são barreiras passivas? É um grupo de barreiras que a mera presença delas já confere algum tipo de proteção, ok? Exemplo, grade de proteção, dique, barreira de estanqueidade. Então pense comigo nos elementos físicos não vivos, que somente o fato de estarem presentes eles vão conferir uma proteção para o meu cenário de risco. E nós temos um segundo grupo, gente, que é o mais importante, chamado de barreiras ativas ou barreiras vivas, que esse segundo grupo, ele se desdobra em 3 tipos de barreiras. A primeira, barreira 100% tecnológica. A segunda, barreira híbrida, ou chamada também de sociotécnica. E a terceira, a mais polêmica, a barreira humana. Rico, qual é a diferença prática entre esse grupo de barreiras ativas e esse grupo de barreiras passivas? Gente, a barreira é algo que executa uma função. Qual é a função que ela executa? No bullseye, nós temos barreiras que mitigam o evento e barreiras que previnem o evento, tá? Tanto a barreira que mitiga e que previne, elas executam funções. Que funções são essas? Primeiro, toda barreira ela tem que ser capaz de identificar aquele cenário que ela vai atuar. Seja, se ela está do lado esquerdo prevenindo, identificar as ameaças, e se ela está do lado direito, identificar as consequências. A barreira precisa ter a capacidade de detectar, de identificar que algo está acontecendo. Segunda função que a barreira executa, ela toma uma decisão. Então a barreira ela tem que tomar uma decisão sobre o que ela vai fazer. E terceiro, a mais importante, ela realiza uma ação. Essas 3 coisas que eu falei para vocês, pessoal, é o que a gente chama no bullseye de detect, decide e act. Elas são 3 funções primordiais dentro da propriedade que uma barreira tem. Além disso, ela tem que ser independente, auditável, ela tem que ser eficiente. E olha que interessante, meu amigo Roger Lee. A pergunta que você trouxe ali do meu amigo José Matheus tem tudo a ver também com essa fala. Porque uma das coisas que a gente... Vou dar um exemplo, sim, Pamela, das 3, tá? Uma das coisas que a gente vê, meus amigos, pela falta de entendimento de literacia sobre gestão de riscos, a gente acaba colocando dentro do nosso cenário um monte de coisa que contribui, mas não é barreira. Placa de sinalização, procedimento, né, documento.
a gente diz no Bowtie, olha, eu tenho esse procedimento aqui, ele é a minha barreira. Não, peraí, o procedimento ele é um documento onde dentro dele está escrito como é que a barreira vai agir, mas exatamente quais são as funções que ela está executando. Então vamos dar um exemplo aqui das três, né, dos três tipos, tá? Aproveitando aqui o teu pedido, Pamela. Vamos pegar o primeiro exemplo de barreira 100% tecnológica, Pamela. Imagine que nós temos aqui uma barreira mitigatória, tá? Chamada de Sistema Automático de Combate a Incêndio. Pamela, me ajuda a construir aqui as três coisas que é essa barreira, tá? Eu posso escrever as três coisas no meu Bowtie ou eu posso simplesmente descrever de forma resumida, Sistema Automático de Combate a Incêndio. Só que eu preciso, Pamela, eu preciso garantir que dentro dela tenha três coisas. Como é que essa barreira detecta, né? Se ela é uma barreira mitigatória, ela está detectando o evento e tentando mitigar as consequências, tá? A gente já vai olhar isso aqui no Rico, Bowtie. Diga. temos uma pergunta aqui, um exemplo de barreira híbrida. Isso, vou chegar lá. Eu tô primeiro falando na Pamela tecnológica e perguntou. isso aí, eu tô construindo aqui, Aline, começando pela tecnológica para chegar na híbrida e na comportamental, tá? Então, eu tô respondendo aqui exatamente a pergunta da nossa amiga Pamela. Então, vamos lá, gente. Barreira 100% tecnológica, um sistema automático de combate a incêndio. Eu tenho o elemento detector, o tomador de decisão e o elemento de ação. Qual seria o elemento detector? Um alarme, um sensor, certo? Então, dentro do meu sistema, dentro da barreira, eu tenho que ter esse elemento. Ele vai detectar ali o meu incêndio. Só o detector é uma barreira? Não. A gente tem que ter um tomador de decisão. Então, se ele é 100% automático, se ele é 100% tecnológico, esse sensor vai disparar lá uma informação para um comando lógico em algum painel, em algum lugar, e esse comando lógico vai receber informação e vai tomar uma decisão a respeito daquela informação. Ah, temperatura no compartimento tal, presença de fumaça na sala tal. E aí ele dispara a terceira ação, Pamela, que é, por exemplo, abrir um sistema de sprinkler, tá? Então, isso tudo acontece de forma automática. Agora, Pamela, vamos fazer esse mesmo cenário numa barreira híbrida, que seria metade, né, uma parte feita por tecnologia e uma parte feita por comportamento humano. Então, vamos pegar o exemplo do sistema de incêndio. Vamos supor que eu tenho o sensor detector, o alarme. Esse alarme, ele dispara um sinal lá na minha cabine de comando, na minha sala de comando. Só que aí, Pamela, ao invés de ter um sistema de sprinkler automático ou de espuma, eu tenho o quê? Uma equipe de brigada, que seria um conjunto de pessoas, que ao detectar o alarme e ver a informação no painel, ela toma a decisão de correr, pegar o extintor ou a mangueira e fazer o combate ao incêndio, entendeu? Então, gente, observem que a barreira híbrida, ela é um combinado. Maravilha, Pamela, obrigado. E aí, utilizando agora o mesmo exemplo para um sistema 100% comportamental. O que seria um sistema 100% comportamental? Eu não tenho alarme de incêndio. Eu tenho um observador visualizando o princípio de incêndio. Ele pega o rádio, liga para a central lá de comando ou aciona a brigada e a brigada sai correndo para combater. Então, observe que as três coisas quem fez foi o ser humano, ação humana, comportamento humano. Gente, a barreira humana, ela é muito polêmica, tá? Porque ela é muito criticada devido aí às suas questões de confiabilidade, principalmente em segurança de processo. Eu super entendo isso. Mas, olhando do ponto de vista técnico, a gente não pode deixar de considerar que dentro de um cenário de risco, a gente tem tanto barreiras tecnológicas, barreiras híbridas e principalmente barreiras humanas. Eu já rodei projetos de estudo de risco com o Bowtie no segmento marítimo e sabe o que eu descobri, gente? Sabe o que eu descobri no segmento marítimo? Que basicamente entre 60% a 70% das barreiras de riscos críticos existentes aí no marítimo estão na mão do ser humano. Lidemos com isso, tá? Lidemos com isso. Vamos lá, vamos voltar para o nosso estudo de caso aqui para fechar o nosso tempo. Então, gente, agora que vocês compreenderam o conceito de barreira, a gente vai tentar escrever isso da melhor maneira no nosso Bowtie, tá? E eu vou fazer uma leitura bem rápida, porque naturalmente para a gente poder olhar cada uma delas, ficar discutindo, a gente teria que ter um tempo aqui, um treinamento e algo do tipo, tá? Então, olha só.
Aqui no lado direito do meu bow tie, nós temos barreiras mitigatórias, cuja função, o nome já diz, é mitigar as consequências, tá? Então a gente tem aqui, ó, uma barreira que talvez eu consideraria ela como uma barreira passiva, tá? Que seriam sistemas de estanqueidade. Eu teria aqui uma barreira, acho que 100% comportamental, inspeção da embarcação, vistoria e tomada de decisão aqui sobre equipamentos. Outra barreira comportamental, acionamento do plano de emergência, plano de comunicação e acionamento da equipe de brigada. Gente, eu não quero entrar aqui na discussão sobre o quão bom está escrito ou não essas barreiras, tá? Eu não vou entrar nesse mérito aqui por causa do tempo. Mas eu só quero que vocês, junto comigo aqui, batem o olho para vocês identificarem que cada caixinha dessa aqui, ó, cada caixinha dessa aqui é uma barreira, tá? E essa barreira, cada caixinha dessa tem as três coisas. De alguma forma, mesmo que não esteja escrito aqui, cada caixinha dessa, ela tem como ela detecta, como ela decide e como ela age. Por isso que o cuidado textual é muito importante no bow tie, tá? Então nós temos aqui, ó, 4 barreiras para a primeira consequência de danos a pessoas. Aqui, em danos ambientais, nós temos 5 barreiras. E o que eu queria mostrar para vocês em termos de diferença? Basicamente, essas 4 barreiras aqui, ó, elas são iguais, tá? Tanto aqui embaixo quanto aqui em cima. Mas o que diferencia essa consequência aqui de baixo? Nós temos uma barreira quase que exclusiva para ela, que é o acionamento do plano de emergência de combate à poluição, né? O kit SOPEP, etc., tá? Para contenção do vazamento. Então, galera, eu trouxe isso aqui para efeito didático para mostrar para vocês que muitas vezes nós temos uma barreira se repetindo. Significa que ela é importante para o nosso cenário. Mas essa barreira, para a gente poder fazer essa separação aqui de consequências, é importante que pelo menos tenha uma barreira que seja diferente, tá? Que nesse caso aqui, a nossa barreira diferente é o acionamento do plano de emergência, tá? Ó, se eu arrastar aqui, eu vou até arrastar para cá para ficar, ó. Observem que essas 4 aqui, ó, são iguais, ó, exatamente iguais, tá? Exatamente iguais. Essa daqui que é diferente, específica para o dano ambiental. E aqui, pessoal, para o dano de ativo e materiais, nós temos, de novo, né, as 4 barreiras aqui, ó, vou até mudar de posição. Ó, olha que interessante, tá? Todas essas barreiras aqui, elas são iguais, ó. Elas são exatamente iguais. O que mostra para a gente que elas são importantíssimas porque elas atuam em todas as consequências. Para o dano ambiental, nós temos uma barreira específica e para o dano material, nós temos outra barreira específica, que é o acionamento da pólice de seguro para mitigar impactos financeiros. Então, uma barreira bem clássica quando a gente está falando de mitigar um evento. Bom, galera, olhando agora aqui do lado esquerdo, tá? Nós temos 3 barreiras que vão atuar nessa condição causal. Então, gente, qual é a diferença da barreira preventiva para mitigatória? A barreira preventiva, ela está olhando o lado esquerdo do nosso bow tie, tá? Ela está olhando a nossa condição causal. Uma informação importante, pessoal. As barreiras preventivas, elas atuam no lado esquerdo e caso elas não consigam bloquear a ameaça e o evento acontecer, ó, basicamente o lado esquerdo todo a gente esquece, tá? Eu acho que é uma informação importante para vocês entenderem que o lado esquerdo e o direito do bow tie são independentes, tá bom? Eles não conversam. Então, barreira preventiva procura prevenir o evento. O evento aconteceu, já era. Não tem mais o que fazer para prevenir. Aí agora a gente vai atuar na mitigação, tá? Então vamos voltar aqui. Em relação às barreiras preventivas, galera, o que a gente tem aqui, ó? Para tentar contornar, para tentar atuar sobre a navegação costeira com derrota traçada na formação rochosa. Primeiro, a gente tem uma barreira aqui que ela é uma barreira que eu considero híbrida, tá? Que é o monitoramento da navegação, o acompanhamento contínuo, integrado, vigilância visual, controle de velocidade, né, com uso de equipamento. Eu não sou especialista aqui, tá? No assunto, mas entendo que para vocês aqui que conhecem o mundo da navegação, na leitura dessa barreira, podem talvez identificar aqui quais são os elementos que detectam, que decidem e que agem. Tá? Isso tem que estar na barreira. Mesmo que não esteja explicitamente aqui, mas o entendimento dela tem que levar para essa conclusão. Tá? Ela é independente? Ela atua sozinha? E se essa barreira falhar, Rico? Se essa barreira falhar, a gente tem uma outra barreira atuando.
Então, observem, gente, que até visualmente o Bowtie ajuda a gente a pensar que as barreiras elas são independentes, mas elas têm, né, uma sequência de atuação, tá? Isso aqui é uma forma visual do Bowtie nos mostrar que a gente pode organizar o modelo mental dentro de uma lógica. E aí tomem muito cuidado, porque tem gente falando assim, Bowtie é uma ferramenta linear, obsoleta, Bowtie se baseia no queijo suíço. Para quem está falando isso, não conhece a ferramenta, tá? Então, visualmente falando, ela organiza as informações de modo que a gente compreenda que quando a condição causal está presente, essa primeira barreira vai atuar. Se ela falhar, essa segunda aqui vai atuar. Se ela falhar, essa terceira aqui vai atuar, tá bom? Henrico, Então, diga. um apontamento até que o André, que fez um apontamento, ele já teve que se ausentar da reunião, mas Uhum. nessa sua fala aí um ponto importante é com relação à construção da barreira e da famosa equipe multidisciplinar. E o André, que Isso está aí. participando conosco aqui, eu conheço o André também há um bom tempo, e ele é oficial de náutica, né? E tem Uhum. outros colegas também da área aqui. E é importante também destacar que, de fato, essa linguagem contra esse tipo de barreira, de fato, precisam ser construídas com os especialistas, né? Talvez, por exemplo, Isso. eu não sou marítimo, você não, mas tem, ou também pode ser dentro de outros processos, da relevância de que seja de fato construída na linguagem de quem domina o processo, de quem está na ponta operando os processos também e que Uhum. sustenta esses processos. Muito bom, Roger. Obrigado por ter lembrado isso. Eu acho que eu deveria ter trazido essa informação quando eu estava falando, né, da introdução do Bowtie, tá? Mas olha, gente, para ficar aqui, inclusive, gravado, o Bowtie é uma ferramenta multidisciplinar. Tem gente que me procura e fala, Rico, eu tenho 5 técnicos de segurança aqui para fazer o treinamento. Eu falo, gente, não dá para fazer o treinamento com 5 técnicos. Eu tenho que chamar a galera de navegação, o pessoal de manutenção, o pessoal de projeto, estagiário de RH, chama todo mundo. Sabe por quê? Porque esse conhecimento, Roger, sobre barreira, sobre o que detecta, o que age, é feito de uma maneira multidisciplinar. E aí, olha que legal. Vocês já ouviram falar em aprendizagem com trabalho normal? Também um tema que está sendo muito falado aí no mundo do petróleo e da navegação. Qual é a forma que a gente tem de evidenciar para o auditor, para quem quer que seja, que na nossa empresa a gente já está praticando o trabalho normal, que a gente já está incluindo fatores humanos e organizacionais? Essa aqui é uma forma, Roger. No Bowtie, na construção do cenário, essa ferramenta ela não é uma ferramenta só para especialista, ela é ferramenta para leigo. Então eu tenho que chamar todo mundo aqui, tá? Obrigado aí por relembrar. E, gente, acho que o Léo tinha comentado aqui rapidamente. Léo, sim, tem uma ordem aqui para as barreiras, tá? Essa forma aqui que o Bowtie ele se organiza visualmente é a forma aonde a gente enxerga que as barreiras estão atuando, tá bom? Então, o Bowtie é lido da esquerda para a direita. Significa dizer que primeiro a gente identifica que é a ameaça. A ameaça aconteceu. A ameaça se combinou. A gente vai lendo o seguinte: qual é a primeira barreira que atua? E se ela falhar, tem essa segunda. E se ela falhar, tem essa terceira. Se ela falhar, o evento aconteceu. Aí a gente vem para o lado direito, Leonardo. O evento aconteceu. Nós temos 3 consequências. Quais são as 3 primeiras barreiras que vão atuar? Essa e essa. Falhou. Essa. Falhou. Né? Quando eu falo falhou, significa que elas são independentes, tá? Não significa que só quando falha que a outra entra. Às vezes a barreira está atuando, a outra também está atuando. O que importa é que visualmente essa informação ela é importante para a gente entender uma lógica, tá, Leonardo? Tem a ver com como a gente modela mentalmente o cenário. E aí, pessoal, para terminarmos aqui esse rápido ensinamento, estudo de caso do nosso Bowtie, os 2 últimos elementos, tá? Elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4, elemento 5 e 6. Quais são os elementos 7 e 8? Pessoal, embaixo de cada barreira, a gente tem um elemento aqui chamado de fator de degradação. O que significa essa caixinha amarela? Essa caixinha amarela, ela é basicamente a materialização dos fatores humanos e organizacionais que a gente tanto tem falado. O Bowtie, no livro que eu vou, né, deixar para vocês como referência, capítulo 4 do livro, Como integrar fatores humanos em gestão de riscos. Se você está perdido, meu amigo, minha amiga, se você não sabe onde colocar isso, né, já viu 1000 teorias, artigos acadêmicos,
deixo para vocês aqui, ó, um caminho muito bacana, muito inteligente, muito fácil de você integrar fatores humanos dentro de estudo de risco. O que significa essa caixinha amarela aqui, gente? Observem que essa caixinha amarela, ela está amarrada embaixo da barreira, certo? Ela está amarrada embaixo da barreira. Qual é a leitura que a gente faz aqui? Essa caixinha amarela, ela significa que tem algo afetando a barreira. Algo afetando a capacidade da barreira de fazer o que ela precisa fazer. Principalmente quando a gente fala em barreiras humanas. Então, gente, o que nós colocamos aqui nessa caixinha amarela? A gente coloca exatamente aquilo que nós consideramos como fatores humanos e organizacionais, aquilo que afeta a performance, né? Na linguagem de segurança de processo, e o Boltai utiliza essa mesma linguagem, Performance Shaping Factors, é o sinônimo para FHO. Então, nós colocamos aqui, ó, embaixo, a gente pode mapear no Boltai aquilo que está afetando a sua capacidade, a sua integridade, a sua performance, ou seja, afetando a maneira que ela está gerenciando o risco, seja detectando, decidindo ou agindo. E aí, pessoal, como exemplo aqui, ó, para essa barreira, que seria a barreira de monitoramento da navegação, a gente pode ter aqui, ó, o monitoramento inadequado ou ausência, tá? Então vamos pensar aqui que a gente tenha, por exemplo, um equipamento que foi retirado para manutenção, ou ele está descalibrado, né? Ou a especificação técnica dele é diferente da especificação técnica utilizada naquele barco. Sei lá, pense em qualquer coisa, pense em qualquer fator organizacional, tecnológico, individual. A gente escreve dentro dessa caixinha amarela. E aí, pessoal, o último elemento, assim como a gente tem as barreiras principais, nós temos aqui embaixo também as chamadas barreiras do fator de degradação, tá bom? Então aqui vocês estão vendo 3 exemplos. Treinamento de profissionais. Gente, um ponto importante, essas barreiras aqui, elas não precisam seguir aquela premissa, né, de detectar, decidir e agir. E é aqui que a gente pode colocar procedimento, treinamento, certificado, manutenção preventiva. Então, o Boltai tem uma forma muito inteligente da gente colocar tudo aquilo que não for barreira principal, que a gente chamar de medida de controle, a gente pode colocar aqui embaixo, tá? Então, como exemplo, a gente tem aqui tripulação, plano de viagem, carta náutica. Então, nós temos documentos, certo? Processos de apoio, atividades de apoio, capacitação, tudo isso é colocado aqui embaixo. Bom, pessoal, então, um outro exemplo aqui, ó, equipamento configurado de forma inadequada, fora dos parâmetros, seria aqui um fator de degradação afetando essa barreira aqui, que é equipamentos disponíveis, ou seja, uma barreira talvez tecnológica ou passiva. Então, e observem que ela não tem barreira, né? Então, isso acontece muito, tá? Você tem um fator humano e organizacional afetando uma barreira e a gente não ter como trabalhar. Bom, pessoal, então, ó, esse aqui é o exemplo, tá? Agora acho que abro o momento aqui para a gente conversar um pouquinho, tirar algumas dúvidas e responder vocês aí, Roger, Aline. Eu vou dando uma espiada no chat, tô vendo que a Pamela está com a mão levantada. Quem quiser levantar a mão, acho que a gente pode fazer uma rodada aqui de uns 10, 15 minutos de que eu chamo de Q&A, tá bom? Então, momento aí, perguntas e respostas. Pessoal, vamos iniciar então com essa colocação da Pamela. Temos pelo menos 3 perguntas aqui, até com aquela parte lá do José Matheus, né? Então, só para a gente administrar a questão do tempo, Pamela, fica à vontade, por favor. E aí depois a gente, com base no tempo aqui, vamos tentar colocar as demais perguntas que foram destacadas aqui. Fica à vontade, Pamela. Tá joia. Bom dia, pessoal. Rico, primeiramente, muito obrigada pelo material, foi muito esclarecedor. Vamos lá, eu queria tirar uma dúvida. A gente tem um processo aqui de recebimento de embarcação, onde o cliente ele faz uma vistoria, né, em loco e olha alguma parte documental. Nessa parte documental, foi solicitadas as APRs, nós enviamos as principais APRs que a gente tem aqui. E ele não aceitou porque a gente explicou que a gente não tem Boltai, a gente trabalha com a ferramenta de APR. Tudo E bem. ele recusou porque não tem fator de degradação da salvaguarda.
E aí isso deu um nó na minha cabeça, eu tentei explicar que não tinha voltar, e aí ele falou que não, que Aham. tem que ter na APR. Eu queria saber o seu ponto de vista com relação a isso, porque para mim misturou duas ferramentas diferentes, né? Só que eu não Sim. sei como dar Como continuidade no meu endereçar? raciocínio. Isso. Ó, Pamela, vamos lá. Tava esperando uma pergunta do tipo aparecer aqui, tá? O que que eu poderia dizer? Eu tenho duas respostas para isso. A primeira, a mais fácil, que é a resposta técnica. É, que é vocês avaliarem se a técnica escolhida, no caso a PR, ela é adequada para responder cenários complexos que vocês têm. Porque, veja bem, Pamela, nós temos só na 31.010 33 ferramentas de gestão de risco. Significa que todas elas têm prós e contras e todas elas são aplicáveis a determinados cenários. A APR normalmente é uma técnica muito voltada para atividades operacionais e com foco em segurança no trabalho. Então, se você às vezes tem um risco relacionado a cenário de processo ou algo um pouco mais crítico, né, o que a gente chama de major events, talvez a PR ela possa, né, te travar um pouco, tá? Mas entendo que todos os modelos de APR que eu conheço, eles não trazem essas colunas onde você vai apontar fatores de degradação. Então, um caminho técnico é você ajustar a sua PR, ou seja, criar lá colunas e para cada risco, para cada medida de controle ou para cada conjunto, você pontuar, olha, eu tenho esse fator que degrada esse controle, essa barreira, tá? Porque o que é o fator de degradação? O fator de degradação, Pamela, nada mais é do que são os fatores que afetam a capacidade do controle da barreira, da salvaguarda, de fazer aquilo que ela tem que fazer, tá? Então, independente do nome, o Boltaz chama de fator de degradação, mas é a mesma coisa que performance shaping factors, é a mesma coisa que fatores humanos criando essa. Então, a primeira resposta é: ou você adota uma técnica complementar, como o Bowtie, ou você adapta a sua para falar essa linguagem que a empresa está te pedindo. Adequação técnica. Agora, a segunda resposta. Dentro desse mundo das auditorias, Pamela, eu aprendi que existe muita politicagem, muito jogo de ego, e a gente não pode deixar de considerar que, às vezes, o auditor, por mais que ele tenha lá a chancelar de auditor, ele muitas vezes sobe despreparado, sem conhecimento. E é uma situação delicada, porque às vezes você, Pamela, conhece e tem que responder perguntas fora de sentido que o auditor traz, mas porque ele tem a chancela do auditor e a caneta, né, da LV, você fica naquela situação delicada. E aí, minha amiga, a gente entra numa outra discussão que é como lidar com essa relação humana da política, do ego, do poder, considerando que às vezes pedidos que são feitos não têm qualquer embasamento. E aí eu sempre aprendi de forma educada a pedir para o auditor me demonstrar em qual cláusula, em qual requisito, em qual referência se baseia esse pedido dele. Estou te falando isso, Pamela, porque eu trabalhei muitos anos com o sistema de gestão. Eu fui membro da ISO, implementei, conheço as normas 9, 14, 45 de ponta a ponta. Vi muitas vezes isso, tá? Eu treinei auditores, eu fui instrutor de auditor livre. Então o auditor ele chega, não, porque eu queria que você tivesse uma planilha. Tá, peraí, isso é uma prática de mercado, eu entendo, mas aonde que tem essa obrigação? Aqui na CBO a gente faz diferente. É suficiente? Porque aí existe, né, uma questão de argumentar tecnicamente. Mas, de novo, minha amiga, quando chega nesse ponto assim, é difícil, tá? Então, você precisa avaliar, né, qual dos dois caminhos é o mais potente, considerando que talvez o caminho técnico seja o mais fácil para você, né? Adaptar ou incrementar alguma coisa. Joia, Da- obrigada. Daí, o Rico, acho que isso vai de encontro, né? Tem em parte exatamente a pergunta aí do José Matheus, né? Sobre essa Uhum. questão de estarmos, de fato, gerenciando risco com Boltaz, Razoável Lobo, ou só uma sensação de controle, né? E é exatamente nesse jogo entre a questão do que é, de fato, o principal desafio, entendendo essa parte dessa ferramenta, né? Ou seja, Uhum. é técnico, é cultural, é contratual, né? Como esse exemplo aí da nossa amiga. Então, e, de fato, quem trabalha nesse segmento, ou a depender de quem presta a quem está prestando serviço, isso acaba de fato acontecendo. Então, vai retomando aquela primeira pergunta do José Matheus, né? Então, uma colocação complementar que nós, na sequência, faremos as selecionadas. Isso aí. Então, Roger, resgatando aí a pergunta do Zé Matheus, para mim, o que eu tenho visto, tá, pessoal, nesses últimos anos, percorrendo dezenas de empresas diferentes, não só no setor marítimo, para mim,
é o equilíbrio dessas duas coisas. Eu não digo que o principal é técnico ou é cultural. Acho que eu tenho visto ruídos aparecendo nesses dois campos, tá? O desafio técnico tem a ver com o próprio domínio, a literacia, tá, gente? E eu digo para vocês assim com muita humildade, no sentido de que eu conheço muitos profissionais, engenheiros, pessoas que já estão há muito tempo no mercado e que quando eu faço perguntas básicas sobre gestão de riscos, ou seja, a lógica, o que que é um evento, o que que é um efeito, as pessoas não conseguem me responder. Então, eu tenho notado, Roger, que tem sim uma questão técnica, né? De primeiro a gente fazer o dever de casa, de entender o que que é o processo de gerenciamento de risco. Vou lá na 31000, vou fazer uma leitura, faço um curso, eu preciso entender. Não tem só ISO 31000, tem o COSO, tem várias outras referências, tá? Que são de estrutura. Aí, segundo, Roger, vem a técnica. Quantos de nós aqui não pegamos a planilha do colega, copia e cola, mas a gente não consegue explicar a lógica daquela planilha? Então, tem uma questão técnica bem importante que é a literacia sobre gestão de riscos, tá? E o segundo aspecto, Roger, que vamos chamar de cultural, que tem a ver com como que a gente está utilizando as ferramentas efetivamente para gerar performance no negócio, tá? Então tem uma questão de cultura que talvez responda assim, cara, isso aqui só serve para auditoria, né? Então o meu diretor tá pouco se lixando, né? A galera não valoriza isso, então tem que estar bem para o auditor. Se a cultura nossa, né, o modo de fazer as coisas é com esse pensamento, quebrar isso com certeza é muito mais difícil, porque a gente está falando, né, de uma série de pessoas e partes envolvidas nessa chamada cultura. A palavra cultura ela é muito subjetiva, mas usando aqui a minha amiga Carmen Migueles como referência, cultura é a praxis, é o hábitos, é o que a gente faz. Então, se a prática do setor marítimo, Roger, é simplesmente apresentar planilhas bonitas e documentos bonitos para o auditor me deixar bem na fita, né? Então, acho que o desafio adicional é como quebrar isso para que o gerenciamento de risco não seja só algo de papel, né? E Eu represente. diria, Cassiano, talvez uma melhor palavra ali seria até o modismo, né? E eu quero pegar esse gancho, para ir Também. para a segunda pergunta aqui, Vamos lá. porque o que você apontou, outros colegas colocaram no chat ali, um outro ponto, outro assunto muito relevante, você fez essa ressalva dentro do segmento offshore, a ANP também menciona, já tem literatura a respeito disso, orientações também, né, junto à ANP e outras instituições. E a pergunta seria a seguinte: por serem dois temas de extrema relevância para o segmento offshore, em especial o apoio marítimo, como voltar e os fatores humanos se conectam na prática? Há exemplos de como essa integração tem sido aplicada na gestão de risco? Acho que você até chegou a apontar, fez uma sinalização lá, né, mas queria ouvir um pouquinho você a partir dessa pergunta. Perfeito, Roger. Então, essa pergunta para mim ela é extremamente poderosa e talvez para muitos aqui agregue valor, tá? Como você falou, Roger, eu passei aqui pelo Boltai nesses dois últimos elementos. E aí, como é que eu poderia descrever isso de uma maneira objetiva aqui para vocês? O assunto fatores humanos ele está super aquecido. Eu tenho acompanhado isso, eu tenho amigos, tá, que atuam diretamente nesses campos, fazendo um excelente trabalho, inclusive, de literacia, de letramento, ou seja, de nivelar conceito e tal. Ahn, assim como a gente tem aprendizagem com o trabalho normal, também uma outra corrente que segue nessa mesma linha. Então, como é que elas se conectam na prática? Primeiro, a gente precisa entender o seguinte: o que são os fatores humanos, tá? No sentido de conceito. Porque o ponto de partida é entender o que é esse troço, tá? Na minha visão, Roger, tá? No meu conceito, se inspirando aqui em diferentes fontes, fatores humanos e organizacionais, os chamados FHOs, que também tem outros sinônimos, eu dei um deles aqui, que é o Performance Shaping Factors, ou seja, fatores que afetam a performance. Nada mais são do que fatores, tá? E aí, olhando aqui a gestão de riscos, que afetam as barreiras. Simples assim. Então, o que a gente vai pensar aqui, o Roger? Se eu tenho um sistema de combate a incêndio 100% humano, significa que eu não tenho alarme, eu não tenho sprinkler, eu tenho basicamente pessoas. Tá? Imagina que eu estou aqui num ambiente simplificado, né? Numa escola de criança, tá? Uma escola de criança.
E eu não tenho toda essa estrutura que o industrial tem, sprinkler e tal. O que eu tenho, Roger? Eu tenho professoras, eu tenho assistentes, eu tenho pessoas que estão ali dando aula para crianças, circulando, e são elas que são as minhas barreiras. Porque, primeiro, quando acontecer um princípio de incêndio, seja na cozinha, seja dentro de uma sala, alguém vai perceber isso visualmente. Esse mesmo alguém vai tomar uma decisão, possivelmente correr para a sala da coordenadora, pegar um rádio e chamar, ó, temos aqui um princípio de incêndio na cozinha. E por último, não menos importante, um grupo de pessoas vai fazer o primeiro atendimento, o primeiro combate. Vai pegar um extintor, que possivelmente o mínimo que vai ter nessa escola é um extintor em algum lugar, e vai lá para a cozinha fazer o combate. Então, vou chamar essa barreira aqui, Roger, de 100% comportamental, tá? Então, o que são os fatores humanos na prática aqui, meu amigo, meus amigos? São os fatores que podem afetar a capacidade desta barreira, tá? Desse sistema humano, ou seja, professoras detectando, professoras decidindo e professoras combatendo o incêndio. E aí a gente pode aqui, ó, até fazer um exercício conjunto. O que vocês acham que são os fatores que podem afetar? Já vou puxar um aqui. Se essas professoras não tiverem um treinamento, você concorda comigo, meu amigo Roger e meus amigos que estão aqui, que tanto a capacidade de detectar, talvez detectar nem tanto, né? Porque instintivamente, se a gente vê um fogo, a gente vai, né, ser chamado a atenção para aquele evento, certo? Mas vocês concordam comigo que a capacidade, talvez, de tomar uma decisão e principalmente a capacidade de realizar a ação, que é pegar o extintor, remover o lacre, posicionar ele, certo? Ou seja, todo aquele protocolo técnico do combate. Se uma professora não tem o treinamento adequado, vocês concordam comigo que esse é um fator que afeta a capacidade dela de ser uma barreira? Talvez não nas três coisas, tá? Mas especificamente na terceira função que ela tem que executar. Então, Roger, respondendo a pergunta, no bow tie, tá? No bow tie, ó, nessa perninha amarela que a gente vê aqui embaixo, tá? É onde nós vamos especificar qual é o fator que está afetando a barreira, tá? Observe que tem uma linha aqui, ó, uma linha que conecta. E, naturalmente, a gente vai também pensar em quais barreiras a gente pode implementar aqui, vamos chamar isso de barreiras secundárias, quais barreiras nós podemos implementar para contornar esse fator, que são simples, né? Se o meu fator é a falta do treinamento, eu posso colocar aqui como uma barreira, né, o certificado, um treinamento anual com certificado gerado por uma empresa credenciada no Corpo de Bombeiros. Pronto. Já tem uma barreira do meu fator, certo? E assim, meus amigos, sucessivamente para outros casos. Então, Roger, há exemplos de como essa integração tem sido aplicada? Tá aí. A integração é o acréscimo desse fator, não para todas as barreiras, tá? Senão o bow tie vai virar um pandemônio aqui, porque praticamente tem fator para tudo. O que a gente destaca no bow tie? Só aquilo que é relevante, tá bom? Mas basicamente Perfeito. é essa perninha com as barreiras embaixo. Pessoal, vamos para a última pergunta aqui, que acho que ela também agrega, principalmente quando alguns colegas estão muito mais acostumados com APRs, e o Rico, logo de início, trouxe uma informação relevante e foi uma das perguntas também que nasceu aqui, né, com relação a essa parte de trazer maturidade dentro dos processos. De repente, há empresas aqui, de alguns colegas que já trabalham com Voltaire há muito tempo, e às vezes fazem aquela varredura, né, de cenários de riscos e tendo diversos bow-tie. Então, um ponto que o Rico mencionou aqui foi o que gerou essa pergunta, ou seja, focar apenas nos principais cenários de risco contribui ou limita a maturidade na implementação do bow-tie em processos críticos. Como equilibrar profundidade e aplicabilidade, principalmente como nós aqui, como empresas do mercado, prestam muito serviço para outras grandes empresas. Isso é um fato. E é extremamente relevante isso, porque acho que aquele exemplo aí da nossa amiga da CBO, ou seja, nós seremos auditados. Então, de repente, a pessoa vem com tantos vícios, né, com relação à ferramenta de análise de risco, chega de uma determinada organização e fala, peraí, poxa, você só tem 5, 10 cenários críticos,
né? Então, e às vezes a pessoa não sabe nem o que está pedindo. Mas a grande questão é como nós podemos deixar isso como algo sustentável a identificar esses cenários de risco. Então, fica essa última pergunta para nós caminharmos aqui para o encerramento. Então, Roger, acho que minha resposta é bem direta nesse ponto. Para mim, contribui e muito, tá? Na verdade, o que eu tenho visto na prática, Roger, é o seguinte. Aí eu vou falar agora como especialista em aprendizagem. Nós temos uma capacidade cognitiva limitada. Significa dizer que, por mais que o meu sistema sociotécnico complexo tenha 1.252 riscos divididos em 48 atividades, Roger, humanamente é impossível dar conta de tudo. Então, uma das vantagens que eu acho que o Bowtie traz é justamente pedir esse destaque, já que isso também é uma premissa do processo como um todo, tá, Roger? No processo de gestão de riscos, a gente levanta e depois a gente avalia para dizer o que é importante e o que não é. É daqui que vem aquele conceito de ALARP, né? Risco tolerável, risco aceitável, porque se não for assim, a gente começa a dar peso igual para tudo e não tem condição. Então, contribui muito, porque humanamente, Roger, a gente é limitado, a gente não tem capacidade cognitiva de lidar com tudo isso, né? Com um monte de informação. E pensa comigo, se eu tenho 10 boltais representando 10 eventos críticos, tá? Que podem ser de 10 processos críticos ou menos, mas são 10 eventos críticos. Se cada boltai, Roger, me trouxer 10 barreiras, eu já tenho 100 barreiras aqui para gerenciar. E, meu amigo, é coisa pra caramba, porque a barreira ela não é um pedaço de papel na parede. A gente está falando de sistemas, né? Às vezes com tecnologia, com equipamento, que você passa o ano inteiro e não consegue dar conta de 20. Então, é importante a gente entender que, para a gestão efetiva, quanto menos, no sentido de importância, tá? De filtro, melhor. Senão a gente cai nessa armadilha de ter tudo no papel e no final a gente não está dando conta de nada, tá? Principalmente falando em risco crítico. Então, esse equilíbrio, Roger, acho que ele é muito de sensibilidade de interpretação. Não tem o voltar a literatura não fala, olha, faça esse critério. É basicamente usar uma PR ou usar uma matriz de risco, ver o que está apontando como vermelho, ou seja, que tem alta probabilidade, que tem alto impacto, faz ali uma multiplicação, as notas maiores, linha de corte e ó, vamos trabalhar com o método Bowtie e focar nas barreiras. Lembrando, gente, o método Bowtie, o coração são as barreiras. Tudo gira em torno de capacidade de controle, tá? Capacidade de controle, tecnológica ou humana ou híbrida, ou passiva. Tem uma autora, Roger, que eu gosto muito, chamada Nancy Levinson, do MIT, que ela fala que segurança é controle. E eu concordo com ela, tá? Toda essa discussão nossa aqui se resume a uma única fala. A gente precisa garantir que temos barreiras e que essas barreiras são efetivas para controlar os cenários, prevenindo ou mitigando. Perfeito. Pessoal, nós estamos caminhando para o final, vou passar a palavra para a Aline e depois nós faremos algumas considerações finais também, né, tanto nossa aqui, mas também com o Rico. Fica à vontade, Aline. Não, eu acho que para mim uma das principais características do Bowtie é a organização mental que me fez quando se coloca as barreiras, quando ele é organizado, né? Porque antes, numa APR, por mais que a gente tenha uma planilha sendo listado, a organização mental que deixa bem claro que as formas, como é que estão, de um lado está a barreira, né, mitigação e tudo isso facilitou eu enxergar outras coisas que eu não estava vendo. Então, eu acho que isso, para mim, foi a parte mais enriquecedora, foi a organização mental. Que bom, Aline. Olha só, pessoal, nosso tempo acho que já estourou, certo? Então estamos aqui, ainda tem 80 pessoas, mas, ó, gente, eu só queria deixar duas informações finais aqui. A primeira é, como diria ET Bilu, não sei se vocês lembram desse caso aqui, de um extraterrestre que foi entrevistado aí por uma equipe de televisão brasileira. Conhecimento. Isso aí, meu amigo. Busquem conhecimento, tá? Então, ó, deixa essa referência, que é um livro que mudou a minha vida. Eu leio ele, sei lá quantas vezes por ano. E aqui está a Bíblia, tá? Ele é muito aplicado à segurança de processo, mas, de novo, para a realidade operacional, é uma referência que eu gosto muito, tá? O livro Bowtie Risk Management, publicado em 2018 aqui pelo Energy Institute.
Capítulo 4, para quem quer descobrir sobre fatores humanos, está tudo lá no capítulo 4, como implementar o workshop Bowtie. Então, deixo essa referência para vocês aqui. Para quem ficou até o final, também deixo aqui uma surpresa. E vou colocar o link aqui no chat. Eu comentei com vocês que eu sou parceiro da Enablon. E, gente, depois de muitos anos, eles estão voltando para o Rio de Janeiro. No dia 19 de maio vai ter aí um super evento em Copacabana, só que vagas hiper ultra limitadas. Se vocês tiverem interesse, pega essa inscrição, esse link de inscrição, coloca o nome lá, fala que soube do evento pelo Rico, porque aí de repente pode ser que eles conseguem uma vaguinha para vocês. É gratuito, é um dia inteiro para a gente falar de Voltai. Eu vou apresentar para vocês ali o game, o jogo que eu tenho desenvolvido, que faz parte do treinamento Missão Êxodos. Então vamos ter 2 horas para jogar, só que se eu não me engano, são só 40 vagas e já tinha 30 e poucos inscritos, não, mais inscritos, então eles estão filtrando, tá? Para quem tiver esse interesse. E aí, Roger, Aline, por último, para quem não teve tempo de ler o QR Code, fazer a avaliação, deixo aqui por último, assim como o meu e-mail, o meu site está em construção, tá, gente? Eu estou nesse momento aqui com o meu site em construção, talvez vocês não vão encontrar nada lá, mas quem quiser mais informações, buscar treinamento, apoio, eu tenho um treinamento aí muito legal, certo, Roger e Aline, que é o Missão Êxodos. Excelente. Uma aventura espacial em Bowtie. Então, por favor, me manda uma mensagem e assista uns vídeos também. E eu acho que é isso, tá? Roger, Aline, muito obrigado. Obrigado a vocês por terem ficado, inclusive, aí mais 15 minutinhos nesse bate-papo e fico à disposição, tá, galera? Mais uma vez, pessoal, coloquei aqui o link para assinar a lista de presença. Eu vou disponibilizar o vídeo nos e-mails que estão ali inscritos, então, por favor, preencha. Eu sei que eu enchi o saco de todo mundo para preencher essa lista, mas é muito importante e acaba passando, a gente não vê que ela está aí, né? Coloquei também o link do Linktree do Rico, referente a esse QR Code, se vocês quiserem também tá aí no chat, tá? E qualquer informação que vocês tiverem ou algo que queiram fazer perguntas, pode me chamar no WhatsApp para quem tem, ou lá no LinkedIn também, que a gente conversa sobre. E no dia 7 de maio a gente tem o segundo encontro com o Luciano Máfia, também, que é Cultura de Segurança Aplicada a Fatores Humanos, que vai ser muito bom também. Participem e espalhem para quem quiser participar, né? Para todo mundo. Isso aqui está aberto, não é fechado, não, esse evento. Maravilha. Tá? E ó, agradecendo, tá? Todo mundo que interagiu no chat. Eu estava agora passando o olho, vendo aqui as apresentações, os comentários. Eu acho que todas as perguntas mais específicas foram respondidas, tá? Obrigado, Aline, que eu vi que você estava tomando cuidado, perguntar ali sobre o software, e outras coisinhas assim, acho que secundárias, eu vi que estava tudo sendo interessado. Mas, gente, se alguma pergunta não foi respondida aqui, a Aline, o Roger, né, estão à disposição. A iniciativa surgiu aí dessa galera. E claro que já falei e repeti sobre os meus canais de contato. Fique à vontade aqui para me chamar lá, tá bom? E se você tirou uma fotinha, fez filminho, não deixa de marcar não, tá? Essas coisas são mega importantes Legal, aí para o acho nosso que trabalho. fica também, quem puder abrir a câmera aí, fica legal para tirar um print Não, geral, Aline. um brinde. Ah, boa, Geral. boa. Enquanto o Isso pessoal vai aí. abrindo a câmera, pessoal, aqueles amigos aí que vão precisar de evidências, né, para o Peltran, com relação a alguns que passam por essa auditoria, como normalmente eu faço, tenho feito aí nos últimos anos, eu deixo uma pasta no SharePoint com a lista de presença, registro fotográfico, o vídeo também vai ficar disponível. E vamos tirar essa foto aí também, ou seja, enriquecer nossas evidências. Acredito que o conteúdo foi extremamente relevante, rico, tecnicamente, abriu o nosso entendimento. Para quem já passou por esse treinamento, aí recomendamos aí da Missão Êxodos. Não ganhamos nenhum centavo com isso, não é comissão não, tá, pessoal? Mas assim, tecnicamente agrega, como a Aline falou, né? Abre a nossa mente para quem trabalha com gestão de risco, quem trabalha em QSMS, abre a nossa mente com relação a revisitar os nossos processos. Então fica aí a recomendação do Rico como especialista nessa área. Mas eu vou terminar aqui a parte da gravação. Só um instante, por favor. A transcrição também vai ficar lá. Estarem parando aqui. Então vamos lá, quem vai dar o print?